Vamos entender como funciona o processo de outbound marketing, de prospecção. Primeiramente, a gente vai ter que entender que a prospecção ela pode ser feita mediante três canais: ligação, LinkedIn, e-mail. E por que que tem, como é que a gente lê esse gráfico? A gente precisa entender que cada canal tem um nível de eficiência e um nível de relação humana com o potencial cliente. Então, o e-mail é o canal mais eficiente, certo? Mas o menos humano. Já o LinkedIn é um canal menos eficiente, um pouquinho menos eficiente, porque tem uma pegada mais manual, digamos, apesar de a gente ter algumas plataformas que automatizam a prospecção LinkedIn, tipo Catacliente, mas é sempre menos, a gente chega a automatizar sempre menos do que o e-mail. Então, menos eficiente, mas um pouquinho mais humano, certo? Aí já a ligação é o menos eficiente de todos, mas o mais humano de todos. Por que que a gente faz isso? É importante manter esse conceito para entender que, primeiro, a gente vai sempre ter que usar o canal mais eficiente. Por quê? Porque se eu conseguir abrir uma porta, criar uma oportunidade usando um canal mais eficiente, né, certo? Ou seja, que custa menos. Por que que tem que incomodar um canal menos eficiente? Então é verdade que aqui, por exemplo, tem uma relação melhor, mas se eu conseguir abrir a porta usando esse canal, né, por que que vou ter que incomodar os outros canais? Então eu primeiro uso esse canal mais eficiente, não dando certo, vou para o canal menos eficiente, não dando certo, vou para o canal ainda menos eficiente. Então esse aqui é o princípio que a gente vai aplicar, porque não é só fazer as coisas, a gente tem que fazer as coisas de forma otimizada, tem que manter a assertividade reduzindo os custos, então eficiência. Ao mesmo tempo, a gente tem que definir os dois papéis principais, né? O SDR, Sales Development Representative, o representativo de venda, cujo objetivo, qual é o objetivo desse cara? E abrir as portas nas empresas, né, que a gente vai querer prospectar. Obviamente, a gente está falando de mercado B2B, e fazer já às vezes fazer já uma primeira pré-qualificação. Isso vai depender do caso a caso. Vamos ver isso aqui. E aí tem o executivo comercial, que é o cara que faz gol, né? O cara que fecha contrato. Então o SDR faz tudo isso que a gente vai explicar rapidinho, é, daqui a pouco, e o executivo comercial é o cara que faz realmente a proposta. Então, o executivo comercial, lembrando, que vai fazer uma venda consultiva, e venda consultiva para o mercado B2B especificamente, significa que as técnicas comerciais, elas ajudam, mas o diferencial é o conhecimento dele do produto, além do que, obviamente, do cliente. Então, não adianta, ele dificilmente vai conseguir fazer fechar uma venda simplesmente por script, o cara tem que conhecer o produto. Então, é uma venda, digamos, técnico-comercial. Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar? A primeira coisa que a gente tem que fazer é fase início, né? Fase de inteligência comercial. Na inteligência comercial, a gente vai definir ou o perfil do cliente ideal, ICP, Ideal Client Profile, e o Buyer Persona, ou seja, essa aqui é a empresa que eu quero prospectar, o ICP, e essa aqui o tomador de decisão ou o influenciador de decisão dentro da empresa que eu quero, com quem eu quero conversar, tá? Então, esse aqui é um primeiro caso, ou eu posso fazer, que é o caso, digamos, mais geral, né? Ou seja, se o meu mercado tem um leque bastante aberto, né, de milhares de potenciais empresas que poderiam se tornar meus clientes, eu vou definir o meu perfil, o perfil das empresas que eu quero prospectar, e vou atrás de empresas com esses perfis. Agora, já se o meu perfil é muito nichado, o perfil do meu cliente é muito nichado, ou seja, cenário 2, ou seja, por exemplo, eu tenho, no máximo, o meu serviço é tão nichado que eu consigo vender para no máximo na empresa, sei lá, no Brasil tem 200, 300, até 1.000 empresas que poderiam se aproveitar do meu produto, então é muito nichado, o mercado é muito pequeno, não adianta, não é suficiente fazer esse perfil, a gente pode realmente ter uma lista pequena, relativamente pequena, 1.000 empresas não é muita coisa, então a gente vai atrás dessas empresas, e a gente faz um trabalho nesse caso de count-based marketing, ou seja, marketing baseado na conta. Então, qual que é a diferença entre os dois cenários? Primeiro cenário, eu tenho um leque de mercado, um mercado potencial mais amplo, então eu não consigo, digamos, numerar, então milhares de potenciais clientes, então eu começo a fazer uma prospecção via perfil. No segundo caso, quando o meu leque é mais reduzido, mais nichado, tem menos empresas, eu vou realmente atrás do número das empresas específicas. Feito isso, eu vou fazer uma captura de lead, vou procurar essas pessoas, né? Essas pessoas eu posso procurar tanto no LinkedIn, no Google Site, né? Ou seja, na pesquisa do Google mesmo, colocando, por exemplo, empresas de tecnologia, se o ramo que eu quiser prospectar é tecnologia, empresas de
de advocacia, e aí daí vai. E Google Maps a gente pode usar também para procurar empresas caso o fator geográfico seja relevante. Feito isso, a gente faz uma captura de lead, ou seja, eu defini o perfil das empresas, o perfil dos tomadores de decisão, eu vou atrás deles, procuro essas empresas, né, ou empresas com esse perfil, e aí eu começo a capturar. Existem várias ferramentas para fazer captura de lead, ou seja, essas empresas, tanto no LinkedIn, na página de perfil de LinkedIn, tanto no site, elas disponibilizam dados públicos, ou seja, dados públicos significa aqueles dados que são arroba o nome da empresa.com, o domínio do site.com. Por que são dados públicos? Porque são dados que eles usam. A gente não pega nada de dados, digamos, sensíveis, né? Só dados públicos, tipo e-mail, no máximo contato telefônico que ele disponibilizou, por exemplo, o LinkedIn, você pode criar a sua conta e disponibilizar ou não o seu e-mail, o seu contato. Então, esses dados são públicos, então eles geram legítimo interesse de prospecção e não temos problemas com a Lei Geral de Proteção de Dados, até porque a gente não captura dados sensíveis, nada de CPF, nada disso, tá? Então, simplesmente e-mail, nome da empresa, essas coisas assim, e telefone. Então, existem várias ferramentas para fazer essa captura. E aí, quando a gente faz essa captura de lead, a gente começa a fazer, lembrando esse esquema, onde a gente primeiramente faz uma prospecção ativa de e-mail, né? Então, começa a disparar e-mail para esses caras, certo? Temos, de novo, ferramentas para fazer isso e temos tanto para captura quanto para programar cadências automatizadas. O que significa cadência automatizada? Significa que eu mando o primeiro e-mail para esses caras, né? João, arroba site de advocacia.com.br, por exemplo, né? Que eu vi que ele é diretor comercial, então capturei esse cara. Mando o primeiro e-mail, obviamente não vou falar da minha empresa, mas vou definir aqui na minha inteligência comercial qual é o problema que a minha inteligência, que o meu produto resolve, e vou fazer a prospecção na base digamos, do problema que ele tem e não na base do produto. O produto eu apresento em uma fase seguinte. Toda essa parte, obviamente, é tratada com mais detalhes ao longo do nosso processo, né, de prospecção, e é assunto de outro vídeo. Mas, enfim, eu faço porque aqui a gente está mostrando mais o fluxo, né, não vamos entrar nos conteúdos. Então, eu faço essa prospecção, certo? Eu faço essa prospecção, então, mas o cara pode não responder. Então, se ele não responder automaticamente, daqui a 3, 4 dias, eu posso colocar, né, usando ferramentas tipo Hamper, o Apollo, tem várias, né, que fazem isso. Posso colocar, ele recebe automaticamente outro e-mail. E aí, caso não responder depois de 3, 4, 5 dias, a gente define isso, vai receber outro e-mail. Então, a gente vê isso aqui, o significado de cadência. Esse aqui é o significado de cadência. A gente vai enviar de forma automatizada vários e-mails, dependendo do fato de que a pessoa não está interagindo, certo? Agora, tem plataformas tanto para fazer captura quanto para fazer envio. E tem plataformas que fazem tudo junto, tipo o Hamper que a gente usa. Tem várias plataformas que fazem isso ao longo do nosso processo. A gente apresenta todas as plataformas, tem várias, tanto de captura quanto de estruturação de cadência de e-mail. Mas a gente costuma usar o Hamper porque faz essas duas ações de forma integrada e diferente. Tem outras plataformas que fazem isso, mas o Hamper ele pega o buyer persona, sendo que a maioria das plataformas, por exemplo, se eu quiser prospectar uma empresa, o meu cliente ideal, ele pega o nome do dono da empresa, né? E aí nem sempre o nome do dono da empresa é o cara com que eu quero conversar, né? Dependendo do tamanho da empresa, quanto maior for a empresa, eu não quero conversar com o dono, mas eu quero conversar, por exemplo, com o diretor comercial, o diretor de tecnologia, e daí vai. Então tem várias ferramentas que a gente pode ver em outros momentos, em outros vídeos. Aí eu começo essa captura. Então lembrando, essa captura de disparo, lembrando que eu estou nessa fase, e-mail, ok? E aí tem várias situações, o cara responde, não responde bounce, ou seja, a pessoa pode responder, né, a cadência, estou falando, não ao e-mail, ou seja, se ele não responder ao primeiro e-mail, ele recebe o segundo, depois de alguns dias, depois receber o terceiro, o quarto, e daí vai, conforme a gente define a cadência, normalmente entre 4 e 6 e-mails, mas se ele passar toda a cadência sem responder, aí ele entra aqui, o que eu faço? Eu testo o LinkedIn, ou seja, não deu certo o e-mail, eu testo o canal menos eficiente, certo? Aqui eu posso usar o Cata Cliente ou até, dependendo do tamanho da base que eu quero prospectar, por fazer trabalho até manual, ou seja,
é ainda mais eficiente do que a ligação, porque eu posso fazer isso, sei lá, à noite, não preciso conversar, digamos, a conversa é mais rápida e tal, e ele vai me responder depois. Então é mais eficiente do que a ligação, é menos do que o e-mail, mas o LinkedIn é mais humano, a relação é mais humana e menos mais humana mais humana do que o e-mail, é menos do que a ligação. Lembrando que para conversar no LinkedIn, o cara tem que aceitar o convite de conexão. Então, aceitar um convite de conexão já tem uma primeira quebra de gelo, digamos, né? E aí o que acontece? Responde, então se não responde, vai para cá. Agora, tem casos de bounce, o que é o bounce? Bounce significa que o e-mail que foi capturado não funciona ou não existe, o cara saiu da empresa, lembrando que a gente está falando de dados públicos, então as ferramentas elas não conseguem atualizar o próprio database conforme as atualizações desses dados públicos. Então, o que eu faço nesse caso? Se der bounce, eu vou procurar outros buyers, então outras pessoas do ICP da empresa, e aí mando outra cadência. Então eu vou ficar nesse loop. Então, se eu tenho, por exemplo, consigo capturar, se eu capturar, por exemplo, 5 contatos da mesma empresa e os 5 dão bounce, eu vou ter que capturar outras pessoas, né, e volta atrás. Caso, por exemplo, alguns dão bounce e outros não, aí é verdade que tem, por exemplo, 2 que dão bounce, mas é verdade que com os outros 3 eu estou ainda mantendo essa conversa. Então, nesse caso, não precisa dar bounce. Então, o ponto é, se eu não conseguir falar com a empresa, com ninguém dessa empresa, do meu ICP, porque deu bounce, bounce significa que nenhum dos e-mails, digamos, existe, de forma bem resumida, eu preciso procurar outros contatos porque ainda não consegui falar com a empresa, certo? Caso não responde para o LinkedIn, vamos lá embaixo ainda. Caso ainda no LinkedIn não responde, aí que eu posso fazer uma ligação, uma cold call, né? Lembrando, menos eficiente de todos, o mais humano, e aí é uma última tentativa, certo? E caso eu responda, e caso não responde nem a ligação, e caso não responda nem a ligação, como esse é meu ICP, o que eu faço? ICP significa cliente ideal, Ideal Client Profile, então eu já defini todas as características antes de começar, eu posso mandar ele para o meu processo de inbound, então posso começar a alimentar essa pessoa com conteúdo, né? E aí ele fica nesse processo de inbound até não ter score. O que significa? Eu posso fazer essa feat, significa que eu posso fazer uma revisão do feat, ou seja, eu vou, antes de mandar para o inbound, posso rever se efetivamente não foi um erro aqui, ou seja, ele é um cara, realmente é uma empresa que eu quero prospectar? Sim, não, se não for fit, né, manda fora. Então foi um erro aqui de inteligência comercial. Caso tenha fit, eu mando para o inbound. E fica no inbound até ele interagir. Quando ele começa a interagir com o nosso conteúdo, ele começa a pegar pontos, que são score em inglês, né? A nossa plataforma de inbound automaticamente começa a dar alguns pontos mesmo na base da interação. A gente vai definir, por exemplo, se leu esse artigo, se abriu esse e-mail, a gente vai dando pontos. Ele vai acumulando esses pontos. Quando tiver um ponto que a gente define, por exemplo, eu defino 10, né? Cada vez que ele abre o e-mail, ele recebe um ponto. Quando ele chegar a receber 10 pontos, por exemplo, está um exemplo, o que acontece? Ele mostrou que tem um nível de interação suficiente para se tornar interessante para voltar para o contato comercial. Então, ele volta aqui. E onde é que estamos aqui? Aqui estamos na mesma situação em que todas as pessoas que eu prospectei respondem, tá vendo? Se o cara responde por e-mail, ele vai para cá. Se o cara responde pelo LinkedIn, ou seja, não responde pelo e-mail, mas responde pelo LinkedIn, volta para cá. Se não respondeu pelo LinkedIn, responde pela ligação, volta para cá, ok? E aí, de novo, se não respondeu nenhum deles, e aí conseguiu um score, uma nota, uma certa interação pelo inbound, de novo volta para cá. Todos eles vão aqui. E aí que acontece? O cara pode responder, mas pode responder que está interessado ou não está interessado, certo? Então, de novo, não está interessado, o que acontece? Volta de novo aqui. Volta no fit, dependendo, obviamente, da resposta que ele der, né? Obviamente, se o cara se mostra incomodado, a gente manda para fora, né? E, na verdade, seria esse não fit, né? Então, se ele se mostra interessado, faço de novo a minha avaliação de fit. Então, por exemplo, se uma resposta seca, não estou interessado, tipo, não me incomode mais, ele já é não fit. Ou se for ele resposta que não está interessado, mas, por exemplo, não está interessado para agora, e
tem ainda, a gente sente que tem uma possibilidade de abertura no futuro, ele volta para o nosso inbound. Obviamente, aqui ele pode se descadastrar sozinho, né? Mas esses aqui são os detalhes do processo de inbound que não é tratado nesse vídeo, tá? Então é isso. E aí, então, ele pode responder que não está interessado, beleza? Ou ele pode estar interessado. Caso esteja interessado, ele vai no CRM, tá? Então, ó, tudo isso e o ECDR que faz, tudo que a gente está vendo, tá bom? O CDR que faz tudo isso, um trabalho mais mecânico, mais pautado em automação do que em conteúdo, de podemos dizer, né? Porque tem automação e script. Entre no CRR, o que eu faço? Faço a proposta? Não. Por que não faço a proposta? Porque eu tenho dois critérios de qualificação. Tenho uma qualificação por perfil, que eu fiz aqui, ou seja, que preciso prospectar empresas de tecnologia em São Paulo, com faturamento mínimo X, tantos funcionários e tudo mais. E aí, quero falar, isso aqui é o ICP, quero falar com o diretor de comercial, ou diretor de tecnologia, ou diretor de operação e tudo mais. Isso aqui eu defini aqui, é o perfil, mas aqui eu preciso definir, considerar outro critério de qualificação, a qualificação por momento. Então, resgatando o fato que a nossa prospecção ela não é feita na base do que a gente oferece, mas na base do que do problema do meu potencial cliente, certo? Então, o que acontece? Ele precisa ter, e esse aqui é um ponto muito importante que a gente faz aqui, define aqui. Então, cada diferencial que eu vou definir, antes de fazer a minha prospecção, eu preciso definir o meu diferencial, certo? Mas um diferencial do meu produto, ele só faz sentido na medida em que ele resolve um problema. Tá? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Se eu falo inglês, uma empresa que não tem clientes estrangeiros, ele não se torna um diferencial da minha empresa. Se eu toco violão, eu me diferencial como pessoa, mas não para a minha empresa. Por quê? Porque não tem um cliente que resolve algum problema com esse, digamos, diferenciais. Então, não é um diferencial efetivo de empresa. Essa aqui é um trabalho que a gente faz aqui. Então, define o diferencial, define o problema, aborda via problema, e aqui faz a qualificação. Ele tem esse problema mesmo? Esse problema que ele tem esse problema é urgente para ser resolvido, ou seja, ele tem urgência de resolver esse problema? Porque se ele não tiver urgência de resolver esse problema, eu posso até mandar a proposta, mas aí vai ser ou vai no preço, ou vai ter outras coisas prioritárias, com mais prioridade, né, para tocar. Então o ponto não e aí vai falar que não tem tempo, só que todo mundo tem 24 horas por dia. A diferença é que as prioridades são diferentes entre um e o outro. Então, ele precisa ter essa prioridade. Caso não tenha essa prioridade, a gente fica nessa conversa mais educativa, né? E aí a gente entende realmente se está interessado para ir para frente ou não. E aí a gente pode voltar, pode ficar no nosso CRM para voltar em contato aqui a um tempo, ou pode voltar para o meu inbound. Então, a primeira fase do CRM é a abertura de porta, ou seja, o cara entra bem a porta. É realmente uma oportunidade, sim, mas não é uma oportunidade quente ainda. Tá? Eu preciso fazer essa qualificação. Como é que eu faço essa qualificação, né, sobre o momento? Em alguns casos, esse DR mesmo que faz, né, mas quanto mais complexa a sua venda, a gente sugere que o executivo comercial já faz, o cara mais senior. Por quê? Porque nessa primeira call, que é a call de briefing, de qualificação, é onde a gente realmente entende se essa pessoa tem o problema, e aí é bom direcionar essa conversa de forma já mais técnica. E aqui que pela primeira vez a gente apresenta o nosso produto, sem entrar muito no detalhe, dando, digamos, mostrando como ele pode resolver esse problema do cliente, né, do seu cliente. Então, uma pessoa que conhece o produto, que conhece a parte técnica, é a pessoa mais indicada para ter essa conversa mais, digamos, mais interessante, mais técnico com o seu cliente. Então, nesse caso, o SDR pode até ajudar na parte logística de marcar as calls e tudo mais, mas a gente sugere que já, dependendo da complexidade, obviamente, se a gente está vendendo um commodity, não precisa, pode ser feito tudo via script, mas se você está vendendo um produto ou um serviço complexo, um projeto, né, que é moldado ao redor da necessidade do cliente, é bom que o executivo já mostre a cara nessa fase. Aí depois dessa primeira fase, dessa primeira call, que a gente sugere que não seja muito comprida, na verdade a gente sugere que nenhuma das conversas seja comprida. Você está falando com alguém que não te conhece ainda, tá? Então, por essa razão, você tem que tentar falar menos de você, na verdade falar menos no geral, e ouvir mais e perguntar sobre o outro, porque que nem na vida normal, a coisa mais chata é quando você acaba de conhecer alguém e essa pessoa começa a falar de si mesmo, né? Então a gente ouve mais do que fala.
E também as informações, ele não tem ainda o interesse, o mostrado nível de interesse tanto de absorver todas as informações que a gente pode mandar. Então, quanto mais informações a gente passar de uma vez, mais vão ser perdidas, né? Tem um ditado que fala que se você falar muito tempo com uma pessoa, essa pessoa vai lembrar o que você falou no começo, o que falou no final, e no meio da conversa vai só lembrar se você foi uma pessoa educada, certo? Então, conversas curtas, ao ponto. E aí, mas eu preciso passar muitas informações, marca outra conversa, ainda mais se for trabalhar em home office, né, ou à distância. Depois a gente pede uma série de informações, então depois dessa primeira call, para fazer um diagnóstico via formulário, né? Um formulário que a gente pode enviar, dependendo da situação, segmento da sua empresa, ou você pode fazer junto com ele. E aí o SDR poderia até ajudar nessa parte, né? O executivo começa a parte mais, digamos, logística. Aí, quando eu preencho um formulário, é a segunda fase, onde depois da fase de call de briefing, a gente mostra, começa a dar um pouquinho mais detalhes e o cara vai entender mais porque a gente está perguntando essas informações. Eu poderia colocar o formulário aqui na primeira e-mail. Imagine que o cara que nem te conhece vai responder essas informações sobre o formulário. Então, aqui eu não vou colocar o formulário. Aqui simplesmente vou falar do problema. Aí, aos poucos, vou passando mais informações, vou fazer a call de briefing, passando mais. Aqui apresento pela primeira vez o meu produto, e aqui a gente vai já para o nível seguinte, vai abrindo aos poucos, digamos, vai criando uma relação aos poucos. Aí, nesse formulário, nessa fase de qualificação, realmente que ele se torna um SQL. SQL é Sales Qualified Lead, ou seja, lead qualificado para a venda. Então, eu preciso de uma série de informações, lembrando sobre o problema. Obviamente, aqui preciso entrar mais nos detalhes, se ele realmente tem orçamento, a necessidade de resolver, se realmente ele se ele tem não só o problema, mas se realmente a minha solução pode resolver o problema, porque não adianta também tentar fazer uma venda pautada nos gatilhos comerciais. Se a gente não resolver o problema, a gente vai acabar correndo o risco de queimar a marca, ou talvez o cara entre e sai depois, né? Então, quanto mais o nosso projeto, a nossa proposta for complexa, né? O nosso produto for, digamos, complexo ou customizado, mas a gente precisa lembrar que não só que o cara tem que entrar, mas ele tem que se customizar, a gente tem que manter a retenção desse cliente e também esperar que ele possa nos indicar para outros. Então, as técnicas de gatilho comercial, elas ajudam, mas não são fundamentais. Então, depois desse QL tem a proposta, só aqui que a gente faz a proposta. Ó, o cara respondeu aqui que está interessado, mas a gente só manda a proposta nesse momento, porque eu fiz primeiro uma qualificação por momento, ele está nesse momento de compra, entrei nos detalhes, fiz um diagnóstico, aí sim, realmente esse cara tem as características que eu posso resolver. E aí, ao longo desse tempo, eu crio várias interações, então cria uma situação mais de intimidade. O objetivo é chegar ao ponto em que ele possa nos perceber o mesmo nível de intimidade como se a gente fosse tivesse sido indicado por outra empresa, sabe, ou por outra pessoa, né? Obviamente, quando você é indicado por outra pessoa, por outra empresa, você entra com um nível de intimidade maior. O cara já meio quase que confia porque confia na pessoa que te indicou. Aqui a gente não tem isso, tanto é que a gente normalmente fala que um processo de prospecção, o lead time, o tempo comercial de um processo de prospecção chega a ser até 2, 3 meses mais longo, mais comprido do que o processo, digamos, por indicação, né? Porque você tem que quebrar aquele gelo, criar uma intimidade, criar uma confiança. E aqui a gente cria essa confiança e depois a proposta tem uma série de follow-up. Então, de novo, eu não vou tento não mandar muitas informações de uma vez. Essa aqui realmente é a única técnica, digamos, comercial que o executivo tem que ter, ou a mais importante, vamos dizer, que não é mais comercial, é mais de relação. Tenta não fazer uma reunião de 3 horas aqui e depois nos vemos aqui um mês. É melhor fazer várias reuniões pequenas e passar aos poucos. Claro que isso vai depender também da disposição do cliente, mas a gente tem que achar um equilíbrio entre a disposição do cliente e a quantidade de informações que a gente vai passar de cada vez. Então, por isso que essa fase de follow-up. Passou a fase de follow-up, tem a fase, obviamente, a gente manda a minuta, e aí tem toda aquela negociação minuta, sobre a minuta, as cláusulas e tudo mais, e aí que realmente isso aqui vai depender do produto, enfim, da responsabilidade, e aí já sai um pouquinho do conceito puramente comercial, e ele se torna cliente. Obviamente, depois que ele torna cliente, tem um fim,
como a mesma coisa, o processo também termina quando a empresa não é qualificada, assim, é aqui que termina o nosso processo. Obviamente, a gente poderia considerar um trabalho de retenção também, né? Não é só o cara entrar, mas eu quero que ele fique também e que nos indique para outras pessoas. Mas aí entra outro processo a ser considerado. Por enquanto, esse aqui é o processo de prospecção ativa, de outbound, que a gente usa e segue para fazer um trabalho de outbound marketing via internet.